Salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma edição do Boletim InfoSerra, aquele resumo sobre o que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Canela nesse dia 24 de fevereiro. A tribuna do povo foi ocupada por Adilson dos Santos, um dos moradores lá próximos da Rota Panorâmica, falando que lá a situação está realmente muito complicada, né? Tem o trecho que está interditado, mas a gente vai falar bastante sobre isso, que não dá para passar nenhum carro, que parece um negócio está bem feio, nem carros pequenos, é o que eles estão pedindo, mas 2 laudos falaram que está realmente muito perigoso, pode desabar a qualquer momento, então eles preferem manter interditado para que não aconteça nenhum algum tipo de acidente, né. E também comentou que a estrada, né, da Moreira, que vem pelo outro lado, que é a alternativa porque ali está trancado, ela está realmente muito ruim mesmo. O trecho muito pequeno, só passam carros pequenos, né, se chove a situação fica muito complicada, então é uma coisa meio de urgência, só que é uma obra que vai realmente dar muito trabalho, ma outros vereadores comentaram sobre isso, então a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, mas realmente é uma situação que exige urgência de alguma forma, né. O vereador Joãozinho do MDB comentou dos 17 milhões que foi um empréstimo feito pelo governo anterior para arrumar estradas, mas depois outros vereadores falaram que isso não está em caixa, que tem toda uma situação, mas ele comentou que precisa realmente de celeridade para que isso aconteça, essa obra aconteça o mais rápido possível. Ele falou que é importante, né, o governo e os vereadores trabalharem em harmonia, né, não um governo passa de um para o outro e ele não dá continuidade porque o outro governo estava fazendo, né. Então, é uma situação complicada e aos pouquinhos, conforme os vereadores forem comentando, a gente vai falar sobre essa situação específica da rota panorâmica, beleza? Ele também comentou sobre a importância do incentivo para a agroindústria no interior, né, ele falou que em Gramado tem 70 agroindústrias registradas, em Canela temos 8. Então como, dar algum tipo de incentivo para essas agroindústrias, além também da importância da luz trifásica no interior, para que máquinas possam operar com eletricidade, né, com a questão adequada. E também falou da questão do distrito industrial, falou que tem gente que quer instalar algumas pequenas fábricas ou mecânicas lá dentro e não podem, porque tem, de acordo com a lei, é só quem produz alguma coisa. Então, falou que tem que ser revista essa lei do distrito industrial para que realmente, né, mais fábricas, mais empresas possam, de alguma forma, ocupar aquele espaço que é muito importante para diversificar a matriz econômica da cidade, não ficar dependendo apenas do turismo. Então a agroindústria e o distrito industrial realmente merecem muita atenção. O vereador do MDB, Nenê Abreu, fez um pedido com relação ao reparo de algumas pontes no interior, né, que realmente precisam de reparos, as chuvas estão aí sempre de alguma forma, e muitas ficaram abaladas por causa das chuvas do ano passado, então uma atenção especial a essas pontes do interior. Lucas Dias, do PSDB, falou da questão desses 17 milhões, que foi feito um empréstimo, esse dinheiro não está no caixa, então não é uma coisa de uma noite para o dia para resolver a questão da rota panorâmica, mas que eles estão realmente também pedindo celeridade para que isso seja feito, não é má vontade do governo, realmente os trâmites não são tão simples assim, né. Também comentou que essa obra, a princípio, vai custar 9 milhões, né, pelo menos ali, né, ele já tem 2 milhões mais ou menos que encaixa para estar trabalhando com isso, mas tem que ser feita uma licitação ou uma contratação de emergência, e não é do dia para a noite, mas que ele está fazendo o possível para que isso seja resolvido. Também falou sobre uma fiscalização, que a prefeitura tem que fazer uma fiscalização dos materiais das casas que estão sendo construídas nos loteamentos, em que foi visitar, alguns materiais não são de boa qualidade e que é importante que haja uma fiscalização desse material que vão para essas casas. Também comentou sobre o transporte universitário, que existe uma associação que está cuidando disso, e como são vários locais onde os alunos ficam, né, alguns saem no final de tarde, tem que esperar até mais tarde, quando os ônibus saírem das outras universidades, para que consiga todos estarem dentro do ônibus, né, para que todos sejam recolhidos e trazidos de volta à Canela, uma atenção especial para que isso seja feito da melhor maneira. Já foi comentado isso anteriormente, de repente é importante, de repente, uma licitação da prefeitura para que isso seja feito de uma forma correta. Então, é algo que realmente merece uma atenção para facilitar, né, a as aulas para quem vai fazer
a faculdade fora aqui da cidade. E também falou da questão do transporte público daqui de Canela, que está assim, ó, realmente bem complicado, que precisa ser com urgência mudado, a questão da frota, a questão das linhas, né, o transporte público deve ser uma das prioridades aqui deste governo. E também falou que foi visitar lá o espaço da feirinha, onde foi colocado abaixo o telhado dos fornos que estão ali do lado do centro de feiras. Aquilo realmente estava muito perigoso. Então, aos poucos, as coisas estão se organizando aí pela cidade. Felipe Caputo, do PSDB, também reclamou com os vereadores que estão reclamando, os vereadores da oposição reclamando que não está sendo feita, que tinha esses 17 milhões, por que não foi feita essas melhorias, tal, tal, tal. Ele falou, olha, não foi feito no governo anterior, né? E agora estão reclamando. E aqui eles com pouco tempo de governo, né? Ele é um dos mais antigos também, né? Ficou por 3 anos, então ele já conhece como é que funciona essa troca de acusações entre um governo e outro, que sempre acontece, né? Mas faz parte do jogo, não é verdade? Comentou também que fez uma visita à assistência social com a presidente da Associação do Bairro Bom Jesus, a Laís. Até entrevistamos ela aqui no canal uma vez, o ano passado. E falou que a questão dos usuários de drogas, que realmente a situação está complicada, como melhorar de alguma forma isso que está acontecendo lá no bairro Bom Jesus. Fez uma visita também ao Beco do Esperoto, falou que a questão do escoamento de água lá, a situação é bem complicada, né? Fez uma visita com o pessoal da Obras lá para ver como resolver isso, porque as chuvas estão sempre acontecendo e eles não querem que aconteça nenhum tipo de problema com o pessoal que mora por lá, né, no São Luís. E também fez um comentário sobre a indicação do Cabo Antônio, que foi para que a Secretaria de Educação tenha pessoas especializadas para obras, para roçar, para um carpinteiro, para que não fique dependente da Secretaria de Obras. E falou que é importante que cada secretaria tenha uma equipe para fazer pequenas obras, pelo menos isso agiliza muito na burocracia e acelera essas pequenas manutenções que têm que ser feitas o tempo todo, né? O vereador Jefferson Oliveira, do PSD, que vai ocupar a Câmara por 2 semanas no lugar do Johnny Wolff, fez alguns comentários breves sobre essas questões da rota panorâmica, que isso precisa ser resolvido, mas ele acredita que o governo com a Câmara dos Vereadores vão ter um bom relacionamento para resolver essas situações da melhor maneira possível e com urgência. O vereador Roberto fez mais um questionamento com relação à rota panorâmica, que já tem aqueles 17 milhões, que precisa ser resolvido o mais rápido possível, e tudo que ele tem falado nas últimas semanas aí, né, mas na sequência o Rodrigo Rodrigues explicou um pouco sobre essa demora. Já vamos falar sobre isso na sequência. Falou da situação do motocross, falou por que não é mudado esse decreto, né, separa, de repente, ali as matrículas, né, para deixar um espaço para os resíduos que já estão sendo colocados lá, e o motocross fica com a outra parte, né? Mas, hoje, numa entrevista, Gilberto César, prefeito, falou que a situação foi irregular, a forma que foi feita essa cedência desse espaço, e se existem eventos lá que são pagos, né, como é que a prefeitura vai ceder um espaço onde a população não pode usufruir, só se for gratuitos eventos, né? Então falou que é essa situação muito complicada, que essa área, a princípio, vai ser ocupada para os resíduos verdes e que vai buscar alternativas para que o motocross consiga se estabelecer em outro lugar ou resolver essa situação com a prefeitura, né? Isso foi o que o Gilberto César falou em entrevista. Danani fez mais uma vez uma crítica ao governo do estado, que não investe nada na questão da saúde, isso realmente é um fato bem complicado, e que o prefeito Gilberto César, como é conhecido, né, são do mesmo partido, possa de alguma forma atrair investimentos para a saúde aqui no município de Canela. E também fez uma crítica de uma situação que está acontecendo um atendimento lá no CRAS do Canelinha. A galera está reclamando um pouco da mau atendimento que está acontecendo lá, gente sendo demitida, e que o CRAS lá do Canelinha merece uma atenção para ver o que está acontecendo, para que possa tudo ficar acertado e as pessoas possam receber atendimento com dignidade lá no CRAS. Rodrigo Rodrigues, do PDT, comentou sobre a situação da rótula panorâmica. Ele está bem por dentro do que está acontecendo ali. Ele falou que realmente o bloqueio tem que ser total, que ele pode cair a qualquer momento,
falou que os 17 milhões ainda não está no caixa da prefeitura, existe toda uma burocracia, né? Existem outras formas de conseguir essa verba sem ser um empréstimo, né? Porque é um empréstimo que foi feito pelo governo anterior e que eles estão buscando formas de resolver isso de forma correta e da forma mais ágil possível. Não é má vontade do governo. Então esse dinheiro não é só dar um canetaço que de um dia para o outro você consegue alguém para resolver aquela obra, que pelo que parece vai custar 9 milhões e é uma coisa bem complicada, não é do dia para a noite que vai ser resolvido, né. Também fez um comentário sobre a regularização da empresa que faz a coleta de lixo, né. Houveram algumas reclamações, mas ele também comentou que a prefeitura anterior não pagava o que era combinado, né, o que estava em contrato por mês para essa empresa desde agosto e que isso foi tudo acertado no início do ano e que agora ele acha que eles vão aos pouquinhos melhorar essa situação do recolhimento. Também falou sobre um pedido que ele fez para colocar containers já para que seja separado o lixo orgânico do seletivo em alguns bairros, que isso vai facilitar muito a coleta. Também lembrou da busca que ele está fazendo para que venha um centro de saúde especializado em crianças autistas. Ele continua fazendo movimentações para que isso aconteça, né? Que a prefeitura tem que arcar só com espaço e o Estado banca com a outra parte, com a questão de trazer para cá esse centro especializado, que é muito importante. E também fez um pedido para que fossem colocados toldos na frente das escolas, por causa do período de chuva, a galera toda se molha lá, criançada, gurizada, então é importante esses toldos, né, para eles manterem o bem-estar aí nas escolas. A Dirdenardi, do PSDB, falou da situação da rota panorâmica que precisa resolver, mas não só a da rota onde está interditado, mas das estradas, né, a estrada da Moreira ali, que vai para o outro lado, que é a alternativa por causa desse bloqueio, realmente está muito debilitada e precisa com urgência que seja feito algum tipo de obra lá para melhorar, porque já é difícil quando não chove, e quando chove fica quase impossível um carro que não seja 4x4 subir por aquela trilha. Então, realmente é algo que precisa de atenção. Falou também que teve algumas reuniões com os guias, representantes dos guias turísticos aqui da cidade, falou da importância de leis específicas para priorizarem os guias locais, né? Vem muitos guias de fora que não conhecem a cidade, então a importância de ter esses guias locais atendendo a esses grupos. Falou que eles deram sugestões de embarque, desembarque de ônibus e também ele fez está na busca de colocar ar-condicionado nas escolas, que precisam ser feitos alguns reparos e que isso não é tão simples, eles estão tentando resolver o mais rápido possível, porque realmente o clima está muito extremo e esses ar-condicionados nas escolas vão fazer toda a diferença. O vereador Cabo Antônio, do MDB, falou que ele achava que em 3 meses o novo governo ia estar resolvendo muita coisa aqui na cidade, mas ele falou que não, que a situação é bem complicada, que existem lixo espalhado pela cidade inteira, muita coisa que precisa ser consertada e que realmente precisa de tempo para que, aos poucos, essas situações possam ser organizadas. Ele falou também da falta de pessoas na Secretaria de Trânsito, que foi feito já concurso e que essas pessoas não foram chamadas ainda e o pessoal está com realmente um pouco efetivo, não só lá, né, isso é um comentário meu, várias secretarias estão precisando de pessoas que já participaram de concurso e precisam só entrar, ou tem que ser feita alguma licitação nova, algum edital de chamamento novo aí, algum concurso público, né, para que novas vagas possam ser ocupadas, porque muitas secretarias estão com um problema de efetivo, porque, ao que parece, existiam muitos cargos de confiança no governo anterior, né, tudo, a princípio todos saíram ali, e agora eles estão se reorganizando, mas para que dê celeridade em cada uma das secretarias, né, no trabalho das secretarias, é importante que tenha realmente um efetivo que tenha conhecimento, né, então esse é um ponto bem importante, mas ele foi específico com relação à Secretaria de Trânsito. Falou também da falta de policiamento na cidade, que faltam realmente pessoas da Brigada Militar para estar trabalhando na cidade, né, e trazendo segurança aí para a população. E também fez um pedido para que seja feita uma contratação de pessoas que façam manutenções, né, na Secretaria da Educação, né, nas escolas, né, mas através da Secretaria da Educação, né. O Caputo elogiou esse pedido e falou que cada secretaria, né, deve ter pessoas específicas para pelo menos essas pequenas manutenções, em vez de depender
tudo da Secretaria de Obras, né, então isso daria autonomia para as secretarias e foi um pedido do vereador Cabo Antônio. A vereadora Graziela Hoffmann fez uma menção aos 93 anos do voto feminino e como isso é muito importante para a democracia e para que as mulheres tenham voz cada vez mais. Então, muito importante essa data. Falou da busca dela por melhorias, né, com relação às políticas voltadas, né, para as mulheres. Falou que fez mais algumas reuniões para ver a situação do parto humanizado nos hospitais, para que existam treinamentos, para que eh, as pessoas que atendem no hospital possam dar esse acolhimento às mães que estão tendo os seus filhos e que seja feito isso da forma mais humana possível. Falou que quer expandir esse tipo de acolhimento para os postos de saúde também. Falou da importância do suporte psicológico para mães que sofreram algum tipo de aborto e que é importante que exista um local específico, um atendimento específico psicológico para essas mães, né, que passaram por isso. E também comentou da importância da revisão das leis com relação à causa animal, né, que algumas coisas estão defasadas, que precisam passar por melhorias para que os animais possam, né, ter a sua vida e um bem-estar em suas vidas e que realmente é muito difícil, não é o que acontece dentro dos bairros, na verdade. E falou da busca desse castramóvel, que já era um pedido do vereador Jerônimo há muito tempo e que agora ela está seguindo nessa luta para que isso aconteça o mais rápido possível. Então foi mais ou menos isso que aconteceu nessa sessão do dia 24 de fevereiro na Câmara de Vereadores de Canela. Esse embate com relação aos 17 milhões que não está no caixa, pelo que foi explicado pelo Rodrigo Rodrigues, que eles estão fazendo o possível para que essa situação da rota panorâmica seja resolvida o mais breve possível. A situação do motocross, pelo que o Gilberto César comentou em entrevista, né, meio que já respondendo o que foi dito na Câmara hoje, se o motocross for ficar lá, tem que ter uma contrapartida, isso tem que ser negociado de uma outra forma, porque a Secretaria do Meio Ambiente precisa daquele espaço para os resíduos verdes e que esse é um dos grandes problemas da cidade, né? Esse acúmulo de resíduos que teve nos últimos anos, que agora estão tentando reduzir, mas precisam de um espaço adequado para esse descarte. Até porque não pode ter um motocross onde tem um descarte de resíduos, né? Então é importante que isso seja resolvido da melhor forma possível. No geral foi isso. Comentem aqui o que vocês acharam dessa sessão. É importante. Muita gente olhando, né? Eu estava vendo online a sessão, mais de 80 pessoas acompanhando a sessão ao vivo. É muito importante que vocês assistam, né? Ouçam o que seus vereadores estão falando, ouçam o que as pessoas que vocês votaram estão fazendo aí para a cidade. E se não falaram algo aí que precisa ser falado, cobrem esses seus vereadores para que a cidade seja ouvida, né? Os moradores da cidade sejam ouvidos e os vereadores possam dar essa voz na Câmara dos Vereadores. Maravilha? Como disse antes, comentem aqui, curtam, sigam o canal InfoSerra, acionem um sininho aqui no YouTube, porque aí quando rola os vídeos ele já avisa vocês. Nos vemos em breve, fiquem bem. Ah, e quem quiser ajudar o canal InfoSerra, tem o Apoia-se, apoia.c/InfoSerra. A partir de R$ 10 para ajudar a gente a fazer esse jornalismo, trazer essas notícias importantes, culturais, sociais e políticas aqui para vocês. Beleza? Fiquem bem, fiquem em paz e até mais.